Welcome, everyone. I want to thank you all for being here. I would lie if I'm saying I'm not nervous, but I am a bit nervous. But hopefully, we can give you the best service that we can bring you to here today. We have the youth who are going to be leading today this service for you guys. And the topic that we're going to bring here today is the persecuted church. The way Christians be persecuted around the world, and what we can do about it, and the best way we can help it. So I would like to start with a starting prayer, if we could bow our heads and pray. Dear Heavenly Father, thank you for being here with us. I thank you for another week, another time in your house, Lord. Thank you for everything that you're doing for us. We ask you for you to bless us this week, for everyone that is present here today. I thank you for their health, for their jobs, for everything that they're doing, their families. I thank you for another week that you're with us, and I ask you that you bless us for the following week, that you help us in this service, and I ask that you protect us against everything that comes against us, and thank you for another day that you're with us. In the name of Jesus I pray. Amen. So I would like to start with a video first that we'd like to show of the persecuted church.
Good morning. Yeah, so let's just reflect on that video and today, because in this country we can practice our faith freely. Vamos refletir nesse vídeo aqui, porque hoje celebramos um serviço diferente, diferente que estamos aqui hoje, que acontece pelo mundo. Yeah. So, yeah, in this country we can practice our faith freely, but there are many who don't have this luxury. Neste país nós podemos praticar a nossa religião com liberdade, mas há muitos que não têm esse tipo de liberdade. So let us spend a moment and today this morning reflecting and paying our respects. Então vamos ter um momento hoje nesta manhã a refletir e a pagar os nossos respeitos. As we will be discussing the persecuted church. Enquanto nós vamos estar a discutir sobre a igreja perseguida. So today we celebrate a different service. Então hoje nós celebramos um serviço diferente. A service of compassion, um serviço de compaixão, and intercession, de intercessão. And in many places in the world, e em muitos lugares no mundo, professing faith, professar a fé, professing faith in Jesus is a crime. Professar a fé em Jesus é um crime. Men, women, and children are persecuted. Homens, mulheres são perseguidos e crianças. Simply for loving Jesus. Simplesmente por amarem Jesus. The writer to the Hebrews exhorts us. O escritor aos Hebreus exorta-nos. Remember the prisoners, as though you were bound with them, and one of those who are ill-treated, as being yourselves, and also in the body. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivéssemos ligados a eles, e dos que são maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. That's Hebrews chapter 13, verses 3. Que é encontrado em Hebreus 13, versículo 3. Today is the day to remember those who suffer for the love of Christ. Hoje é dia de recordar aqueles que sofrem pelo amor de Cristo. Not to remember, não para lembrar, but to intercede, mas para interceder for them as the Church of Jesus. Por eles, como uma igreja de Jesus. Here on earth, to know a little of the reality of those brothers. Aqui na igreja para relembrar um bocadinho do peso dessas situações. Many of them anonymous. Muitos são anónimos. And to mobilize to support them in some way. E para se mobilizar para o apoiar de alguma forma. So, Father, may your Holy Spirit speak to our hearts in the service. Give us compassion, sensitivity, and faith to intercede for our persecuted brothers and sisters, and to remain firm also in our journey, in the name of Jesus. Amen. Pai Celestial, que o seu Espírito Santo fale aos nossos corações neste serviço. Dá-nos compaixão, sensibilidade e fé para interceder pelos nossos irmãos, perseguidos e permanecer firmes também no nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Thank you very much. Agora, now I'd like to go into our next hymn, into our first hymn, which is to be strong in our God. E agora vamos ter a nossa primeira canção. If we can stand up. Pode levantar, se achou bom.
So now I'd like to go into the notices of the week, which is with Luisa and Manuela, if you may. Okay, so Sunday, 16th of November, we have the young presentation about the persecuted church. Thursday, the 20th of November, we have 7 p.m. prayer, and 8 p.m. we have Bible study. Hoje a gente vai ter a apresentação dos jovens, a gente vai falar sobre a igreja perseguida. Quinta-feira, às 7 da noite, a gente tem o culto de oração e estudo da Bíblia às 8 da noite. Domingo que vem, às 10 horas, tem café da manhã com a Bíblia. E o culto vai ser com o Stephen Ladd. E dia 24 de novembro vai ter o Oásis das Mulheres às 2 da tarde. So Sunday, 23rd of November, we have 10 a.m. breakfast with the Bible, and then 11 we have the praise and worship with Stephen Ledge, and then 24th of November we have roses at 2 p.m. with music, quiz, and all of you guys are welcomed. So now I would like to invite Lorena to read the word with me. We're going to read scriptures from the book of Second of Corinthians. She's going to read it in English and I'll translate it in English. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 10. We are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. 2 Coríntios 4, versículos 8 a 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. The Apostle Paul knew how it was like to be persecuted. Still, he said, O apóstolo Paulo sabia o que era para ser perseguido. Mesmo assim, ainda assim, ele disse: nothing can separate us from the love of God. Nada pode nos separar do amor de Deus. This is the same faith of our persecuted brothers and sisters today. Esta é a mesma fé dos nossos irmãos e irmãs perseguidos hoje. May their testimony awaken in us a deeper love for Christ. Que o seu testemunho desperte em nós amor mais profundo por Cristo. Now, with that, I would like to go into our second hymn, More Close to God. If we could stand up again. Yeah.
Now I'd like to invite Manuela and Luisa once again to bring us the World Watch List presentation. Hi guys, so today we're going to talk about the World Watch List, which is the list of the most persecuted countries. And it's this one, which there's also outside if you guys want to have a look. Agora a gente vai falar do World Watch List, que é a lista dos países mais perseguidos do mundo. E a gente tem esse mapa ali fora no seu anexo, se vocês quiserem dar uma olhada. More than 318 million Christians worldwide face persecution and discriminations for their faith. Mais de 380 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição e discriminação pela sua fé. The top countries being North Korea, Somalia, Yemen, Libya and Sudan. Sendo os principais países a Coreia do Norte, a Somália, o Iêmen, a Líbia e o Sudão. The World Watch List covers now Christians are discriminated against or attacked because of their faith. A lista mundial de vigilância cobre como os cristãos são discriminados ou atacados por causa de sua fé. Not just physical violence, but also social pressure, discriminations and restrictions. Não só apenas violência física, mas também pressão social, discriminação e restrições. They have two major categories to evaluate pressure in Christian life. Eles têm duas categorias principais para avaliar a pressão na vida cristã. 1. Squeeze. Everyday pressure which looks at now. Difficulties to live as a Christian in daily life. This includes the following. A primeira se chama squeeze, que é apertar. Pressão diária que analisa como é difícil viver como cristãos na vida diária. Estes incluem o seguinte. A private life. Can someone own a Bible? Talk about their faith. Vida privada. Alguém pode possuir uma Bíblia? Falar sobre a fé deles? B. Family life. Can someone choose their religion? Are there consequences for this conversion? Vida familiar. Alguém pode escolher a sua religião? Há consequências para a conversão? And C. Community life. Are Christians socially marginalized or monitored? Vida comunitária. Os cristãos são socialmente marginalizados ou vigiados? And D. National life. Does the government restrict Christian activity? Vida nacional. O governo restringe a atividade cristã? And D. N.E. Church life. Are churches limited, watched or banned? Vida na igreja. As igrejas são limitadas, vigiadas ou proibidas? And the next category being smash, violence, which are. A próxima categoria se chama smash, que traduz para bater. Violência, que são Attacks on churches. Ataques a igrejas. Arrest without cause. Detenções sem justa causa. Kidnappings. Raptos. Physical assaults. Agressões físicas. And killings. E assassinatos. In Matthew verse 10, Jesus said, Mateus capítulo 5, versículo 10 diz: Jesus disse: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Christians live in places where they will face threats, exclusion, injustice, discriminations, imprisonments, and violence, or worst, because of their faith in Jesus. Os cristãos vivem em lugares onde enfrentarão ameaças, exclusão, injustiça, discriminação, prisão, violência ou pior por causa de sua fé em Jesus. It represents approximately 5.5 times the population of the UK.
representa aproximadamente 5,5 vezes a população do Reino Unido. This should inspire us to pray prayers that change the world. Isso deve nos inspirar a fazer orações que mudam o mundo. Prayers that help us align with God's heart for His church and for our persecuted family. Orações que nos ajudam a nos alinhar com o coração de Deus por sua igreja e por nossa família perseguida. However, it's really difficult to pray for such complex issues, isn't it? No entanto, é realmente difícil orar por questões tão complexas, não é? Where to start? Por onde começar? What to say? O que dizer? Well, that's where this map comes into play. Bem, é aí que esse mapa entra em jogo. The map highlights the 50 most difficult places to follow Jesus. O mapa destaca os 50 lugares mais difíceis de seguir Jesus. And offers especially prayer points directly from Christian living in these situations. E oferece pontos de oração específicos diretamente dos cristãos que vivem nessas situações. Where real people are facing the worst persecution, their stories are incredible. Onde pessoas reais enfrentam a pior perseguição. Suas histórias são incríveis. They show us what bold, courageous faith is. Mostram-nos o que é fé corajosa e desafiam-nos a viver plenamente para Jesus. Challenge us to live fully for Jesus, even when it costs us. Mesmo quando isso nos custa. Their example reminds us that prayer is powerful. O seu exemplo recorda-nos que a oração é poderosa. Brother Andrew, founder of Open Doors, said, "Our prayers can reach where we can't." O irmão Andrew, fundador da Portas Abertas, disse: nossas orações podem chegar onde não podemos. There are no borders, no prison walls, no closed door for us when we pray. Não há fronteiras, nem muros de prisão, nem portas fechadas para nós quando rezamos. A North Korean brother in Christ says, "Because of prayers, many people are miraculously healed and experience the power of God. They come to faith." Um irmão norte-coreano em Cristo diz: por causa das orações, muitas pessoas são milagrosamente curadas e experimentam o poder de Deus. Elas vêm à fé. With that, I'd like to go into our next hymn, which is Eternal Rock. E com isso vamos ir para o próximo hino, Pedra Interna. If we can stand up. Por favor, levantem.
podem sentar. And in the next video, we've got Kada's story. She'll be telling hers and her husband's story. Yeah. And she's from Afghanistan, where following Jesus is very dangerous. Agora nós vamos ter a história vamos ter um vídeo que vai explicar a história da Kada, que ela é uma seguidora de Jesus e que ela vive uma vida perigosa em Afeganistão. Her story is shared by Open Doors as well, to show the high cost of faith in Afghanistan and to encourage prayer for persecuted believers. A sua história é partilhada pelas Portas Abertas, a Open Doors, que podem mostrar o alto preço da fé no Afeganistão e para incentivar a oração pelos cristãos perseguidos. یک شب شوهرم پس از ملاقات با او روی کوه شد. شب که شد تلفن را نگاه کردم با امید اینکه از ایسام خبری بگیرم، اما تلفن او خاموش بود و من نتوانستم با او تماس بگیرم. تلفن را پنهان کردم با امید اینکه چیزی بهتر اتفاق داده باشد، اما از چیز بعد می‌ترسیدم. دو روز بعد متوجه شدم که جسدش را با آثار شکنجه پیدا کردند. وقتی خبر را شنیدم در خانه بودم. پدرم هم آنجا بود. من به زمین افتادم و به حالت کما رفتم. Now we'll have a moment of intercessory prayer. Agora vamos ter momento intercessório de oração. Let's pray for those who suffer in Christ's sake, for Christ's sake. Vamos orar por aqueles que estão a perder as suas vidas por causa de Jesus. And let's divide this moment into parts. First, it'll be Josiah's. Vamos dividir essas orações em partes. Então a primeira oração vai ser em Josias. E eu gostaria de dizer: Pai Celestial, eu oro por aqueles que foram presos injustamente, porque eles estão ali no Teu nome. Da mesma maneira que Paulo, João e Daniel foram encontrados a espalhar a Tua palavra e foram imprisionados, eles não tinham medo de falar sobre Ti. Então eu te peço que dês a coragem e a bênção para aqueles que estão atrás das grades em Teu nome e para ajudar a manter a eles a fé em Ti e para Tu lhes abençoares e dares a força que eles precisam. Em Teu nome eu oro. Amém. Dear Heavenly Father, I pray that you give me the courage that you gave the apostles before me, from Daniel to Apostle Paul to Apostle John, that even with death at their door and with the threat of death, the threat of their life, they still preached your word. And for that I pray, my Lord. And dear Heavenly Father, we pray for those who are persecuted and whose family have been separated for your word. And as you've said, you have not come as peace, but as a sword. But still, we pray for their hearts and for you to bring up their spirits, and that they may find resolve in your word. We pray for that families understand each other and that they respect each other and that they have the same patience, the same godlike, holy patience that you've got, the slow to anger type of patience. And for that we pray, my Lord. In Jesus' name, amen. Pai Celestial, eu te peço por aquelas famílias que estão a ser perseguidas nessa altura, Pai, em Teu nome, para que Tu lhes dês a bênção, Pai, porque Tu és não só uma peça, mas Tu és a espada, Pai, para que Tu estás atrás deles, Pai, para Tu lhes abençoares, Pai, para Tu lhes dares a bênção que eles precisam e para agradecer a paciência que eles têm em Teu nome, Pai, porque eles têm uma paciência que são devagares para estar zangados.
e nós pedimos a bênção por isso, e nós te agradecemos por essa bênção que tu estás a dar. Eu agradeço por tu estás a fazer por eles, Pai, para tu dares para tu lhes manteres, para que eles mantenham a fé em ti, para tu os abençoares. Em teu nome eu oro. Amém. Amen. And now my sister, she will pray for the friend, pastors and church leaders. Oremos. Bendito Deus Pai que está no céu, obrigado por tudo aquilo que tens feito. Quero pedir, Deus, pelos líderes e pastores ameaçados, Deus, que tu possas ser com eles neste momento de perseguição e de tudo aquilo que eles são ameaçados, Senhor, que possas estar sempre com eles nesses momentos de dificuldade, que nos dês coragem e fé e esperança e que eles possam continuar a honrar-te e tudo aquilo que eles fazem seja para a tua honra e glória, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dear Heavenly Father, I thank you for the pastors, for everything that you're doing for them, for being always by their side, Father, for the church leaders that are always being persecuted, for preaching your word, Father. I pray that you be by their sides, and for the difficulty times that they're going through, and for everything that they're doing in your name, Father. I pray that you bless them and you're always doing the best that you can for them. In your name I pray. Thank you. Amen. And Louisa would pray for the persecutors so that they know of Jesus. Senhor Deus, meu Pai, hoje nós queremos orar por aqueles que perseguem os que te adoram. Muitas vezes eles fazem isso porque eles não te conhecem, eles ainda não foram tocados pelo seu amor, não sentiram a sua presença. Mas nós acreditamos que o seu amor pode transformar até o coração mais endurecido, Senhor. Então hoje nós oramos para que o Espírito Santo toque o coração deles, que eles conheçam o teu amor, a tua verdade, e que eles parem de fazer isso com as pessoas, que eles parem de perseguir as pessoas, que hoje, onde tem violência, onde eles levantam a mão deles para machucar os outros, que amanhã a mão deles se erga para adorar o Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa transformar o coração deles e nós acreditamos que o Senhor tem esse poder, o Senhor pode fazer isso. Então, nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dear Heavenly Father, I thank you. I pray that you touch the hearts of those who are persecuting Christians and those around the world. That you be beside them, that you touch their hearts, even the coldest of hearts that you may know, that you touch their hearts and that you pray, that you be by them, and that you walk with them and you be with them, even when instead of raising a sword for those persecuted, that they raise a hand in your name. In your name I pray, amen. So now, with that, I would like Tiago and Janice to bring our word of today. So, faith through fire, staying faithful until the end. Fé sobre o fogo, permanecer fiel até ao fim. So, if we can we open Revelations chapter 2, verses 10? Se pudermos, podemos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 2, versículo 10. Which says, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, that ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I'll give the crown of life." Diz o seguinte, Apocalipse 2:10: Nada temeis,
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. So, the book of Revelation was written in times of persecution. O livro de Apocalipse foi escrito em tempos de perseguição. The Apostle John was exiled to the island of Patmos for the sake of the gospel. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos por causa do Evangelho. And even there, God showed him that faithfulness is stronger than suffering. Mesmo aí, Deus mostrou-lhe que a fidelidade é mais forte do que o sofrimento. Christ speaks to the church of Smyrna. Cristo fala à igreja de Esmirna, A poor, slandered, persecuted church, uma igreja pobre, caluniada e perseguida, and says, "Be faithful unto death, and I'll give you the crown of life." Ser fiéis até a morte e eu te darei a coroa da vida. And that is the message for us today. Essa é a mensagem para nós hoje. True faith is tried by fire, but fire does not destroy it, it purifies it. A verdadeira fé é provada pelo fogo, mas o fogo não a destrói, ela a purifica. So let's develop this thought. Então vamos desenvolver esses pensamentos. Persecution is not defeat, it is proof of a true faith. A perseguição não é a derrota, é a prova de verdadeira fé. Jesus said, "If the world hates you, know that it hated me before, and it hated you before. And if you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, well, I have chosen you out of the world. Therefore, the world hates you." Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de vos odiar. Se fosses do mundo, o mundo te amaria como seu. Mas porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi para fora do mundo. Portanto, o mundo vos odeia. And remember the word I said to you, a servant is not greater than his master. And if they persecuted me, they'll persecute him also. If you have kept my word, you also keep yours. John 15, chapter 15, verses 18 to 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: um servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também o perseguirão. Se cumpriram a minha palavra, também cumprirão a sua. João 15, 18 a 20. So, therefore, persecution is not a sign of failure, but that the light shines in the darkness. For example, learning from the character of Daniel. A perseguição não é um sinal de fracasso, mas de que a luz brilha nas trevas. Por exemplo, aprendendo com o caráter de Daniel. A man of unwavering faith, spiritual wisdom, and a moral integrity from a bystander's perspective. Homem de fé inabalável, sabedoria espiritual e integridade moral da perspectiva do espectador, a situação de Daniel. Daniel's situation was as bad as it gets, but God had a different plan for Daniel. A situação de Daniel era tão ruim quanto possível, mas Deus tinha um plano diferente para Daniel. Being pursued by the king's officials. Daniel foi perseguido pelos oficiais ciumentos. They conspired against him because... No, it's fine. Eles conspiraram contra ele. So they conspired against him because the king favored Daniel and planned to give him a high position in the kingdom. Eles conspiraram contra ele porque o rei favoreceu Daniel e planejou dar-lhe uma alta posição no reino. And at that time, Daniel was praying to God 3 times a day, and the officials tricked the king into signing a decree that forbade anyone from praying to any god or any person except the king himself. Sabendo que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, os oficiais enganaram o rei para assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou pessoa, exceto ao próprio rei. And when Daniel continued to pray to God despite the new law, the officials denounced him. Quando Daniel continuou a orar a Deus, apesar da nova lei,
os oficiais o denunciaram. And he was thrown into the lion's den and punished. E ele foi julgado na cova dos leões como punição. However, God sent an angel to protect Daniel, and the lions did not harm him. No entanto, Deus enviou um anjo para proteger Daniel e os leões não o prejudicaram. And seeing this miracle, the king himself changed the decree and ordered everyone in the kingdom to honor and praise Daniel's God. An excellent example. Vendo este milagre, o rei Dário mudou o decreto e ordenou que todos em seu reino o honrassem e louvassem o Deus de Daniel, um excelente exemplo. And as another example as well, as another example of Christ's church being persecuted, we've got Stephen, a man of great power in the Holy Spirit and wisdom. Um excelente exemplo da perseguição à Igreja de Cristo é Estevão, um homem de grande poder, de Espírito Santo e sabedoria, Becoming the first martyr of Christianity. que foi perseguido e se tornou um dos primeiros mártires do cristianismo. This reflects the challenge of the church today. Isso reflete os desafios da Igreja de hoje. And because of its unwavering faith, his unwavering faith and conviction in Jesus Christ, Stephen was falsely accused by the members of the church. Por causa da sua fé inabalável e convicção em Jesus, em Cristo Jesus, Estevão foi falsamente acusado pelos membros da sinagoga. Members of the synagogue, my bad. Because they failed to defeat his messianic message and stoned him to death. Pelos membros da sinagoga, porque eles não conseguiram derrotar suas mensagens messiânicas e o apedrejaram até a morte. And just like the persecuted church, right, they lived in a hostile environment and showed the same courage to remain faithful in Jesus Christ despite trials and tribulations. Como a igreja perseguida, eles vivem em ambientes hostis e mostram a mesma coragem de permanecer fiéis em Cristo, apesar das provações e tribulações. So that is an amazing example of what we're speaking of today. E temos também um excelente exemplo do que estamos a falar hoje. We also have Paul, who was part of Stephen's story and persecution. Também temos a história de Paulo, que também faz parte da história de Estevão. And approved of his death when he was known as Saul, E aprovou sua morte quando era conhecido como Saulo, as he himself was a persecutor, hunting down and approving many of the deaths of Christians. ele mesmo foi perseguidor, caçava e aprovava muitos das mortes dos cristãos. Up until he met Jesus and was asked by him in a vision, Até que encontrou Jesus e foi perguntado por ele em uma visão, which states, Saul, Saul, why do you persecute me? In Acts chapter 9, verses 3 to 6. em Atos 9, 3 a 6, que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? And he was blinded and then healed by Ananias, Ele foi cego e em seguida curado por Ananias, who then baptized him, and Saul became Paul, a follower and servant of Jesus, who remained faithful under pressure, que então o batizou, e Saulo tornou-se Paulo, um seguidor e servo de Jesus, que permaneceu fiel sob pressão. and the persecutor became the persecutee. He preached that Jesus was the Son of God and the promised Messiah, which many Jewish leaders rejected and called it blasphemous. That translates to the Christians that we see today as well. Ele pregou que Jesus era o Filho de Deus e o Salvador prometido, o que muitos líderes judeus rejeitaram como blasfémia, que é o que vemos hoje nas igrejas. Which are oppressed for preaching about Jesus and saying he's the Messiah, but people are trying to shut him up and persecute them.
que são oprimidos para pregar sobre o Jesus e dizer que ele é o Messias, mas pessoas tentando calá-lo e persegui-los. In many countries, faithfulness is more valuable than freedom. In countries like North Korea, Afghanistan, Nigeria, many Christians live in hiding. Em países como a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Nigéria, muitos cristãos vivem escondidos e conscientes de que a sua descoberta de fé pode levar à prisão, tortura ou mesmo à morte. Yeah. Aware that the discovering of their faith can lead to imprisonment, torture, or even death, but they still prefer to suffer rather than deny their faith. Mas ainda preferem sofrer e negar a sua fé. Sim. One Christian from China said, "They could arrest my body, but not my praise." Um cristão chinês disse: eles poderiam prender o meu corpo, mas não meu louvor. That is amazing faith. Are we so faithful in times of freedom? Que fé! Somos tão fiéis em tempos de liberdade. Faithfulness is not just about surviving persecution, it is about choosing God over comfort. Fidelidade não é apenas sobreviver à perseguição. Trata-se de escolher Deus sobre o conforto e a devoção sobre a conveniência. Devotion and praise over fear. A conveniência e o louvor sobre o medo. The persecuted church demonstrates that no earthly chain can bind the soul that is truly committed to Christ, and that spiritual freedom often trumps physical freedom. A igreja perseguida demonstra que nenhuma corrente terrena pode prender uma alma que está verdadeiramente comprometida com Cristo e que a liberdade espiritual muitas vezes supera a liberdade física. And in conclusion, the world may burn a Bible, arrest preachers, destroy temples, but it will never be able to erase the name of Jesus from the hearts that love Him. Em conclusão, o mundo pode queimar Bíblias, prender pregadores e destruir templos, mas nunca será capaz de apagar o nome de Jesus dos corações do que o amam. The persecuted church teaches us true Christianity, A igreja perseguida ensina-nos o verdadeiro cristianismo, which is to love without conditions, to believe without guarantees, and to remain even when it hurts. Que são a amar sem condições, crer sem garantias e permanecer mesmo quando dói. As the Lord asks us, would you be faithful to me if your faith cost everything? Hoje o Senhor pergunta-nos: serias fiéis a mim se a fé custasse tudo? And let our response be, yes, Lord, for you are worthy. Que a nossa resposta seja sim, Senhor, porque Tu és digno. So we'll come with the next hymn. E então vamos para o nosso próximo hino. We are standing. Vamos, nós estamos em pé. Estamos de pé. Please stand, thank you. Por favor, levante-se. Mas não desistirá.
Thank you. You can sit down. Amém? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amen. No one can stop the Lord's church. Apesar das baixas, a igreja de Cristo é vencedora. Even with the lows, the church of God is still victorious. É impossível, irmãos, nós não nos sensibilizarmos com a igreja perseguida. It's impossible for us to not be on the same emotional wave of the persecuted church. Por um motivo muito simples, nós somos todos partes de um mesmo corpo. For a simple motive, we're all part of the same body. E quando um membro está enfermo, todo o corpo sofre. And when a member is in pain, all the body is in pain. O Dia Internacional de homenagem, de lembrança aos nossos irmãos, de apoio, melhor dizendo, à igreja perseguida, acontece todo primeiro domingo de novembro. And the National Day for the Persecuted Church happens every 1st of November. Esse ano aconteceu agora dia 2 de novembro. And this year it happened on the 2nd of November. No primeiro semestre desse ano, And in the first quarter of this year, durante um mês, for 1 month, nós estudamos aqui com os nossos jovens a respeito da realidade da igreja perseguida. we study here on Breakfast with the Bible. We study with the youth about the persecuted church. Eles tiveram a oportunidade de realizar, inclusive, algumas atividades práticas. Essa atividade hoje aqui é uma atividade decorrente desse trabalho que nós começamos a desenvolver com eles. And they had the opportunity to do some work revolving around this type of topic, the persecuted church, and the topic that we're doing today.
no sentido de conscientizar, de trazer à memória do quão real é a realidade desses irmãos perseguidos. and to be cautious about the reality of the persecuted church E o quanto eles precisam de nós. and how much they need us. Precisam do nosso apoio. They need our help. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 15, ele disse: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Apostle in Romans chapter 2 verse 10 says, be happy with those who are happy and be sad with those who are sad. Está se tratando aqui de termos empatia pelos nossos irmãos. And he's talking about to have empathy for our brothers. Nós não temos ideia, irmãos, do que é ser um cristão perseguido, a realidade desses irmãos que foram colocados, apresentados aqui. We have no idea of what is being persecuted as a Christian, like our brothers who are being presented over here. Ali no salão anexo, assim que terminar o nosso culto, tem um mural com depoimentos de alguns cristãos perseguidos. As we finish, in the next room, there will be a board that will show our brothers and sisters who are being persecuted and their testimony. Eu convido a todos vocês, ao final do culto, olharem, conhecerem aquele mural e ler um pouco da realidade do que eles colocam ali. And I invite all of you to read that board to know what they've been through and what's the reality of being persecuted. Lembrando que as fotos que vocês verão ali não são fotos deles verdadeiros, são outras fotos. And to be reminded that the photos that you see on the board are not the actual pictures of the people that are being tested, that are in that testimony, but it's just as an example. É como se eu tivesse dado um testemunho e colocado a foto do Tiago e não a minha. It's like me when I give a testimony, or if I would give a testimony and I'll put a picture of Tiago. Por que isso? And why is this? Essas organizações que tratam desses irmãos, eles têm esse cuidado por questão de segurança. These organizations that are speaking of our brothers and sisters, they have this care for their identity, Para preservar a identidade deles. to preserve their identity. Muitos deles são jurados de morte And many of them are already judged to death por causa da sua fé. because of their faith. É uma realidade, para nós pode parecer absurda, mas é uma realidade que eles convivem com ela diariamente. Which in reality, it may sound absurd for us, but it's a reality that they live every day. Aqui nessa tela, nós colocamos aqui, escolhemos algumas organizações que se dedicam a essa causa da igreja perseguida. And in the screen you see that there's organizations that they dedicate themselves for these type of causes, the persecution. Essa tela vai ficar aqui projetada. Ao final do culto, se os irmãos quiserem acessar o QR Code para entrar no site, obter mais informações, esse é o objetivo. And these will stay on the screen after the end of the service. If anyone wants to have a look for themselves, you can scan the QR code and have more details about these. São organizações reconhecidamente que atuam nessa área já há muitas décadas. São organizações de muita credibilidade. And these are known organizations. They've been here for decades. They've done this job for a long time, and they have a good credibility. A SGA Slavic Gospel, por exemplo, os irmãos já conhecem. De vez em quando eles vêm aqui apresentar um pouco do trabalho que eles têm desenvolvido. And the SGA organization actually comes here sometimes. Sometimes they give some presentations, and they're here with us sometimes. Essa organização, por exemplo, ela tem 91 anos. And this organization, SGA, has been going for 91 years. O lema da Slavic Gospel é muita oração, muito poder. And the slogan of this organization is Muita oração, muito poder. much prayer, much power. A Portas Abertas, Open Doors, é bastante conhecida de nós todos, fundada pelo irmão André. And Open Doors, most of us probably know it, and it was founded by our brother Andrew. Ela tem exatamente 70 anos. He's 70 years old. O lema da Portas Abertas é fortalecer o que resta.
And their slogan is to fortify those who rest, que é baseado em Apocalipse 3 e 2. which is based in Revelations 12:2. A Voz dos Mártires é uma organização fundada nos Estados Unidos. And the next organization, the Voice of the Martyrs, is based in the US, Ela já tem 58 anos de existência. and it's been around for 58 years. Foi fundada por missionários ex-prisioneiros na Romênia comunista. And it was founded by missionaries who were imprisoned in Romania. O seu lema é baseado no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 3. And their slogan is based on Hebrews chapter 3, verses 13. Lembrai-vos dos que estão em prisões, como se prisioneiros com eles. Remember those who are in prison, so that you're in that mindset, in prison with them. A outra organização que nós colocamos, existem muitas, tá, irmãos? Nós colocamos apenas algumas. A Barnabas, eu não sei exatamente como é que pronuncia. Barnabas. É uma organização aqui do Reino Unido. And the next organization that we see, even though there's a lot of organizations out there in regards to the persecuted church, but the next one that we see on the screen is the Barnabas Aid. Ela tem 33 anos de existência, essa organização. And it's been around for 33 years. E o lema deles está baseado em Mateus 13:38. And their slogan is based on 13:38, Mateus 13. Matthew 13:38. Que diz: porque o seu campo é o mundo. Because his field is the world. O que essas organizações fazem basicamente? So what do these organizations do pretty much? Não se preocupe que eu vou ser bem breve aqui. Don't worry, I will not be longer than this. Envio de material e apoio humanitário, por exemplo. Humanitarian help, and O público-alvo, só antes explicando, o público-alvo deles é quem? São os órfãos, são viúvas, são os presos, são os perseguidos, desamparados pela sociedade de uma forma geral. And those who they help, those who they seek to help, is the homeless, the orphaned, and the widows. Thank you. That are in need of help. Muitos deles são expulsos das suas próprias casas, das suas próprias comunidades por causa da sua fé. Many of them are kicked out. Thank you. They're kicked out of their houses because of their faith and their communities. Irmãos, e constantemente nós recebemos e-mails, informações dessas instituições, e pasmem, não se trata apenas de adultos, são crianças de 8, 9, 10 anos que não negam a sua fé em Cristo. And many of these are from people that are not only adults that have been gone through this, but it's also children who are 8, 9, 10 years old. No primeiro vídeo que foi passado aqui logo no início do culto, nós podemos ver depoimentos de crianças que foram assassinadas por não negar a sua fé. And in the very first video that we see at the start of the service, we see that children were killed just because of their faith. O suporte então dessas organizações são para esse público, para essas pessoas, para esses irmãos. So the support from these organizations is towards those kind of people. Então, é distribuição de alimentos, distribuição de remédios. So it's distribution of food, distribution of medications. Suporte médico, de uma forma geral. Né? Medical support in general. Projetos de subsistência, como agricultura familiar, ensino de profissões para as pessoas que precisam recomeçar as suas vidas em outro lugar. And survival type of teachings that they do, so agriculture and for families that have been relocated into a different area. Abrigos para essas pessoas que são expulsas de suas casas, de suas comunidades. Eles cuidam disso também. And asylum for those who are in need of it because of them being kicked out from where they were. Eu me recordo, irmãos, aqui é um testemunho pessoal, a igreja que nós frequentávamos no Brasil, em 2012, se não me engano, 2012 mais ou menos. I remember from the church that we used to go back in Brazil in 2012. Nós recebemos um grupo de refugiados sírios lá na nossa igreja, perseguidos cristãos. Sírios. I remember having a group of refugees from Syria who came to our church.
e eles foram acolhidos e inseridos na nossa sociedade lá no Brasil, aprenderam o idioma, aprenderam o ofício, foram integrados no mercado de trabalho e hoje vivem no Brasil como refugiados. And they were integrated into the community of Brazil. They learned the language, they learned the culture over there, and they're now integrated into jobs as well. Também eles prestam apoio jurídico através de advogados para esses irmãos. And they're also they're now helping in the cases of the law in the country with the judges. The laws with the judges. Lawyers, sorry. Obviamente, distribuição de material, literatura cristã, de Bíblias também. And the distribution of the Word and the Bibles as well. E um projeto muito interessante, irmãos, tradução de Bíblias para idiomas minoritários, como eles chamam, línguas pouco conhecidas, dialetos, muitas das vezes, em comunidades bem distantes. Eles traduzem Bíblia para essas comunidades também. And a very interesting project that they do as well. They translate Bibles into minority languages that are not well known. So those languages that are far out, that we don't know of, that's the languages that they translate to. Também treinamento de missionários, de pastores, dos líderes locais também, eles investem nisso. And the training of missionaries and pastors, local pastors, to help them out. Por exemplo, há 2 anos atrás, se não me falha a memória, a Portas Abertas estava com uma campanha para doação de recursos para aquisição de bicicletas para os missionários se deslocarem nas aldeias chinesas, por exemplo. And if I remember correctly, Open Doors was our project that they were trying to acquire bikes so that they could give it to the missionaries to go out and try and spread the word. Basicamente, irmãos, eu acho que eu consegui resumir o papel dessas organizações, a importância que eles têm na vida desses nossos irmãos perseguidos. So, in short, I think I was able to summarize what these organizations do for our brothers and sisters who are being persecuted. E como nós podemos nos inserir nesse contexto? And how can we insert ourselves in this context? Irmãos, uma coisa que me surpreendeu muito foi uma informação que essas organizações nos trazem do que os irmãos perseguidos mais pedem, do que eles mais querem de nós. Brothers and sisters, one thing that surprised me the most about what these organizations said when these persecuted Christians asked the most from us is... É claro que eles precisam de tudo isso que eu citei há pouco, de alimento, de remédio, de apoio jurídico, de Bíblias, precisam disso tudo, sim. Of course, they need food, medications, law help or medical support. Yes, they need all of that. Mas eles são unânimes em afirmar que o que os nossos irmãos perseguidos mais pedem, mais precisam, é de oração. But is unanimous on what they ask the most, which is prayer. Talvez nós fazemos uma doação em espécie, em dinheiro, possa ser difícil dependendo do momento que estamos passando, mas oração, irmãos, nenhum de nós é incapaz de realizar. Todos nós podemos fazer, não custa nada. Donations through money might be difficult through the situation, through everybody's situation, but a prayer, everyone is able to do those. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. And the word of God says that the word of the just can do many actions. E acredite, o que o inferno mais teme é a oração da igreja. And believe me, the least that hell wants you to do is to pray. Então, a primeira forma, irmãos, que nós podemos e devemos apoiar os nossos irmãos é intercedendo por eles diariamente. And the most we can do, and the best we can do, is to pray for our brothers and sisters who have been persecuted. Se isso ainda não era uma realidade para você, coloque na sua agenda, a partir de hoje, ore pelos nossos irmãos, intercedam por eles. If this was not a reality for you, please put it in your prayers today, from today on, to pray for our brothers and sisters who have been persecuted. Uma outra forma, já finalizando, uma outra forma de apoiar, e essa foi uma das atividades práticas que os nossos jovens fizeram,
é enviando cartas de apoio para eles. And one last bit before I finish is another way for you to support these persecuted people is for you to send letters to them. Através dessas entidades, eles encaminham essas correspondências aos nossos irmãos perseguidos, aonde eles estão. Through these organizations who send those letters out to the people who are being persecuted. Uma outra forma é fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, divulgar a necessidade de compartilhar isso, de apoiar esses irmãos. Another way is for you to share, like we're doing today, for you to share and spread out the word of those who are being persecuted. Uma outra forma é nos voluntariar nesses projetos, nos apresentar como voluntários. Por que não? Or be a voluntary for these projects. E a outra forma é contribuir efetivamente, financeiramente. And another option is for you to give out donations. Todas essas informações podem ser acessadas através do site dessas organizações. All these details and information can be accessed in those organizations. Os nossos jovens estão de parabéns pelo conteúdo que apresentaram hoje. Que Deus abençoe a todos que participaram deste culto, da preparação deste culto. And our youth are very congratulated for the service that they brought out today, for the work that they've done, and for being here. Vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto nesta manhã. And let's pray to end our service this morning. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que tem nos dado, Senhor, de poder compartilhar a realidade dos nossos irmãos perseguidos, Senhor. Dear Heavenly Father, I pray that you give grace for those brothers who are being persecuted. Pai querido, dá-nos a coragem como a dos teus servos perseguidos, ó Pai. Give us the courage like your apostles that were being persecuted. Que nenhuma pressão, Senhor, nos leve a negar o teu nome, Senhor. That no pressure may make us deny your name. Ó Pai, usa-nos, Senhor, como instrumentos para interceder, sustentar e armar a tua igreja espalhada pelo mundo, Senhor. Use us as instruments for intercession, to spread your word and to bring your word around the globe. E quando vier o dia da tua vinda, ó Pai, que possamos receber de ti a coroa da vida. And when your time comes, that we receive the crown of life. Amém. Amen. Pastor Steve vai. 2 weeks ago, I spent half a day with Open Doors. Há 2 semanas atrás eu tive tempo com as portas abertas, o Open Doors. These people were Open Doors professionals. Essas pessoas eram profissionais das Open Doors. They work for Open Doors 24/7. Eles trabalham com os Open Doors 24/7. The young man who came to speak to us came from Nigeria. E o homem que veio falar connosco veio da Nigéria. The things that he told us, I was forbidden to tell you. As coisas que ele me disse era proibido para partilhar com vocês. Because of the level of persecution. Por causa do nível de perseguição. But they all said the same thing that Beto has said. Mas eles disseram a mesma coisa que o Beto acabou de dizer. What they all call for is for you to pray for them. Tudo que eles peçam de vocês é para vocês orarem por eles. And our last song reminded us that it's not the persecuted church. E a última música nos lembra, não é a igreja perseguida. It is the church that is being persecuted. É a igreja que está a ser perseguida. We are part of that same church. Nós somos parte dessa mesma igreja. So I too would encourage you to pray. E então estou a encorajar também para orar. And like I said, the people I was with were professionals. E como digo outra vez, as pessoas com quem eu estava eram profissionais. And I'm going to ask them to come here and learn from you. Eu quero lhes pedir para virem aqui para aprender de nós. Because your presentation was very good. Porque a vossa apresentação foi muito boa. And I want to thank you. E eu queria agradecer. For some years now, we have supported, as a church, we have supported Open Doors. E por muitos anos agora nós já estamos a nossa igreja está a suportar as portas abertas, Open Doors. For some years, Open Doors have visited with us for the ladies' meeting.
E por alguns anos também o Open Doors esteve aqui a visitar nos encontros das mulheres, o Oasis. And sometime during 2026, the lady will be back with us to speak with us. E por algum tempo em 2026 a mulher vai estar aqui de volta outra vez para partilhar alguma mensagem. And again, you are all welcome. E outra vez vocês estão todos bem-vindos. I spoke to the people with Open Doors 2 weeks ago, and I have asked them to come and do a presentation for us on a Sunday. E eu falei com as pessoas das portas abertas e eu lhes pedi que é para virem fazer um culto, um serviço aqui num domingo, daqui a 2 semanas. So sometime 2026 we'll organize that as well. Olha, desculpem, em 2026 vão organizar isso. Thank you so very much. Muito obrigado. Thank you all so very much. Obrigado a vocês a todos. And I thank you in advance for your prayers. E eu agradeço em avançado pelas vossas orações. For the parts of the church who are being persecuted. Pelas partes das igrejas que estão a ser perseguidas. Thank you. Obrigado.